formas, de aspirações que têm como objeto os direitos humanos. Não se pode separar a liberdade dos direitos humanos. Não há essa escolha, ela não faz sentido. A liberdade, eu poderia dizer, é um ponto de partida para a construção do edifício dos direitos humanos. Vamos lembrar que se começa quase sempre com a afirmação de que todos os homens nascem livres e iguais. Porque eles são livres, as instituições do mundo passam a tentar garantir que eles tenham uma série de outros direitos, porque eles são livres. E esses outros direitos propiciam o quê? Propiciam as condições para que esses homens, esses seres humanos, realizem sua liberdade plenamente, senhores dos seus destinos. Portanto, a liberdade é o ponto de partida e o ponto de chegada dos direitos humanos. Não há a escolha entre liberdade e direitos humanos. As pessoas têm comida, têm hospital, mas liberdade, por enquanto, não. Algo está muito errado nesse tipo de concepção. E se a liberdade é o ponto de partida e é o ponto de chegada, mesmo que nós não consigamos definir exatamente o que é a liberdade, mas se ela é o ponto de partida e o ponto de chegada, eu posso dizer, então, que a liberdade de imprensa precede. Esse raciocínio que eu acabo de fazer não se encontra no acórdão de Carlos Aires Brito, mas está pressuposto no acórdão de Carlos Aires Brito. Ele diz assim: a crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é a prioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. Ele diz: não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Aos que creem, eu fechei aspas, e digo eu, aos que creem que a honra pessoal ou familiar pode servir de justificativa para amordaçar previamente repórteres e editores, a leitura desse acórdão é instrutiva. Ele ensina que a imprensa precede as relações de intimidade, de vida privada, imagem e honra. O trecho que eu vou ler a seguir indica também que, para o bom conhecimento do que representa a liberdade de imprensa, é preciso tomar cuidado com a argumentação de que ela seria um direito meramente relativo, passível de ser limitada por outros direitos, como o da privacidade. Não é bem assim. E passo a citar o acórdão novamente. As relações de imprensa e as relações de intimidade, da vida privada, imagem e honra, são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam no tempo às segundas. Ou seja, antes de tudo, prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. Quer dizer, é claro que o jornalista, o editor, o veículo de imprensa arca com as consequências de eventuais abuso da liberdade. Mas é inconcebível, perfeitamente inconcebível, que uma corte, que um juiz, que uma sentença tenham condições de previamente dizer tal assunto não poderá ser objeto de reportagem, como nós temos conhecido no Brasil em algumas decisões. Isso é extremamente preocupante
E isso não é exclusividade do Brasil. Por isso, Carlos Aires Brito diz, aspas, primeiramente assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a livre e plena manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Não resta dúvida, portanto, que numa eventual instância em que colidam direitos de natureza diferente, ainda que garantias fundamentais, há uma precedência necessária da liberdade de informar. E nós temos visto no Brasil que, muitas vezes, o mal feito público se tenta esconder sob a alegação da intimidade familiar de algum que não quer dar contas nem prestar contas à sociedade. Usa da sua intimidade familiar como um escudo para impedir o conhecimento de algo que é, sim, de interesse público. Eu disse que isso não é uma exclusividade nossa, mas isso vem aparecendo como uma ameaça em vários lugares, e eu queria dar aqui o exemplo do Reino Unido. No Reino Unido, a partir da Lei dos Direitos Humanos, que tenta proteger as pessoas também contra crimes de imprensa, de 1998, surge aquilo que Alan Rusbridger, que é o editor do Guardian, apelidou de super injunctions, que são decisões que trazem uma dupla proibição. Em primeiro lugar, que se toque num determinado assunto, preventivamente, o que é muito preocupante. E, em segundo lugar, que se noticie a existência dessa proibição. É uma situação quase surreal, num país que é o berço da liberdade de imprensa. Esse problema vem ganhando magnitude no Reino Unido, agora acaba de surgir lá a Comissão Leveson, que já concluiu seus trabalhos, propondo formas de regulação autônoma da imprensa, e isso está em uma discussão de alta temperatura, de difícil consenso. Nós não sabemos exatamente onde isso vai ainda acabar, mas é uma discussão em marcha. Um outro ponto, então, que deve chamar a nossa atenção, além desse, que é a liberdade de imprensa precede e não pode haver barreiras postas pelas autoridades contra o direito legítimo das pessoas se informarem e das pessoas se expressarem, todas elas sujeitas a responder pelos abusos. Nós temos que nos preocupar com isso, mas nós também precisamos enfrentar aqui o tema da censura prévia judicial. Fora do Brasil, esse tema também tem se colocado, e nós precisamos enfrentar ainda uma alegação que tem tudo a ver com a convivência entre o mundo jurídico e o mundo da imprensa, e com o tema desse seminário, que é a ideia de que o sigilo de justiça, ou o segredo de justiça, impediria o jornalista de tocar num determinado assunto. Como se o segredo de justiça obrigasse o jornalista a zelar por ele. Esse é um engano. Existem, inclusive, projetos mais ou menos avançados para responsabilizar criminalmente jornalistas que divulguem informações que estariam sob sigilo de justiça. Eu vou falar pouquíssimos minutos sobre isso e encerrar a minha apresentação aqui. Se algo tramita em segredo no judiciário,
o judiciário que cuide bem do seu segredo. Se por algum deslize o que era confidencial escorre e vai para o domínio das redações dos jornalistas, e há nisso que escorreu alguma matéria de interesse público, o dever do jornalista é considerar a publicação daquela matéria. Pode até decidir não publicá-la, mas tem o dever de considerar publicá-la. O pacto de lealdade do jornalista é com o cidadão, não com as autoridades. Uma vez na mão de um jornalista, a informação ingressa em outro campo, o campo público. Sejam segredos de justiça, segredos industriais, ou mesmo segredos de Estado, a imprensa olha para eles como notícia, e tem o dever de olhar para eles como notícia. Uma vez, o New York Times traiu esse compromisso de noticiar o que é de interesse público. Seus jornalistas ruminaram por muitos anos o fel do arrependimento. Em 61, o Times tinha pronta uma reportagem sobre a preparação da invasão da Baía dos Porcos em Cuba. Forças integradas por exilados cubanos vinham recebendo treinamento da CIA e logo dariam início à operação. Por influência do presidente Kennedy, que teria legado razões de segurança nacional, os editores do mais influente diário do mundo preferiram atenuar a reportagem, que saiu sem dizer quase nada sobre a invasão das Baía dos Porcos, que era iminente. Esse fato é narrado, antes de muitas outras menções a ele, pelo Lambert, no livro Committed Journalism, que foi publicado em 92, mas aparece também num livro do Gay Talese sobre o New York Times, um livro chamado O Reino e o Poder. E eles contam que, anos depois, reavaliando a situação, o próprio presidente Kennedy chegou à conclusão de que teria sido melhor aquilo ser publicado. Mas não interessa o julgamento do presidente Kennedy. Interessa que a gente compreenda que, mesmo numa situação em que aparentemente a segurança nacional está em risco, mesmo aí, o jornalista tem o dever não de publicar, mas de considerar a possibilidade de publicar e fazer um julgamento objetivo, responsável, que leve a isso, se necessário. Isto não necessariamente concorre para nenhuma irresponsabilidade da imprensa, de maneira nenhuma. Mas isso nos ajuda a entender que mesmo um segredo de Estado pode ser notícia. E se nós pensarmos em retrospectiva, nós encontraremos no Brasil uma série interminável de segredos publicados que prestaram imenso serviço público, dos quais hoje nós somos todos beneficiários. Jornalistas não são responsáveis por acobertar segredos dos poderes da República. Ao contrário, por mais que isso choque os advogados, muitos advogados, jornalistas são responsáveis precisamente por descobrir e publicar esses segredos. É simplesmente o oposto. Se não é para publicar o que o poder gostaria de esconder, para que serviria o jornalismo? De que adianta a imprensa, se não para noticiar segredos? Ela é capaz de vigiar o poder se for solidária com o poder? Ela seria capaz de vigiar o poder se fosse guardiã dos segredos do poder? O que é uma notícia, afinal de contas, se não um segredo revelado? É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia a todos. Me sinto
profundamente honrado e feliz por compor essa mesa, ao lado do Teodomiro, ao lado de Eugênio, que conheci na época em que presidiu o 11 de agosto e eu presidi a Ordem. Tivemos, desde então, um relacionamento muito rico para mim, que se transformou numa sólida amizade. Eu creio que sento nesta mesa por uma questão meramente de nepotismo. Aqui estou porque minha filha Renata é diretora do IDDD. Aqui estou pela bondade da Marina. Outros deveriam estar aqui, dentre eles, esse excepcional advogado, que é o José Carlos Dias, a quem eu rendo publicamente as minhas homenagens e o meu carinho. E quero fazer uma declaração de amor à Marina, com respeito, todo respeito ao Guilherme, ao pai e aos irmãos. Essa moça se revelou uma líder que conseguiu, à frente do IDDD, satisfazer alguns anseios da advocacia, algumas necessidades da advocacia. Com certeza, deste velho advogado que vos fala. E um destes anseios realiza-se hoje, que é exatamente a criação, a construção, a edificação desta ponte entre imprensa e advocacia. Imprensa e direito de defesa. Imprensa e distribuição da justiça criminal. A você, Marina, as minhas mais calorosas homenagens. Continue nesta trilha, não nos abandone. Não abandone a advocacia. Eu queria cumprimentar também a Flávia Al, que, à frente do IDDD, lutou muito, com muito ardor e muito amor, amor pela liberdade, amor pela advocacia, amor pelos direitos humanos e amor pela liberdade de imprensa. Meu caro Eugênio, não há antagonismo nenhum. Há, ao contrário, comunhão. Comunhão de interesses. O interesse maior é melhorar as coisas. Melhorar o país, melhorar a vida em sociedade. Você, no final da sua fala, disse que muitas vezes a divulgação de notícias pode chocar os advogados. Não, não choca. Os advogados, não. Talvez a divulgação de notícias possa chocar, abalar, mexer com os detentores do poder, não com a advocacia. Ao contrário, eu tenho a impressão que o que vou falar aqui representa o sentir de todos os advogados desse Estado e deste país. É a gratidão da advocacia e da sociedade brasileira ao jornalismo chamado de investigativo. Não fosse este jornalismo que cumpriu um papel que deveria caber e cumpriu melhor do que aqueles que a eles caberia este papel, autoridades estatais, agentes do Estado, polícia, Ministério Público, cumpriu um papel excepcional de levantar o tapete. Levantou o tapete, pôs à luz do dia mazelas dessa nação, mercê desta ação do jornalismo. A sociedade brasileira passou a conhecer estas mesmas mazelas, a se armar contra elas, a tentar se estruturar para punir os responsáveis e evitar que elas venham a se repetir no futuro e que se repitam no próprio presente. Parabéns ao Marcelo Berbara, que está aqui presente, parabéns ao presidente da Abrache. E continuem a desempenhar esse papel, porque é fundamental para que construamos o país e a sociedade dos nossos sonhos. O Eugênio fez uma palestra extremamente esclarecedora, pedagógica. A minha não. A minha não, porque a mim faltam recursos. Vai falar a vocês um advogado angustiado, um advogado ansioso, um advogado preocupado com o futuro olhado e visto sob a ótica da distribuição da justiça penal, sob a ótica do exercício do direito de defesa e, por que não dizer, sob a ótica da liberdade de imprensa. Eugênio tem toda a razão, e aqueles que já usaram e defenderam esta tese, ou usaram esta frase, que a liberdade
começa quando começa a liberdade do outro, eu diria que o fim da liberdade de um é o fim da liberdade de outro. O fim, e Eugênio também me ajudou muito, e é por isso que eu, modestamente, inteligentemente, quis falar depois do que ele. Eugênio também disse que há segredos que têm que ser divulgados. Não é possível se cercear o direito da imprensa. Mas eu quero lembrar que está sendo cerceado o direito do acesso do advogado ao processo. E vai ser fácil, a partir daí, cercear-se o direito de imprensa. Nós, hoje, temos mais dificuldade de advogar do que na época da Revolução. E está aqui o José Carlos Dias, que me confirmará isto com certeza. Àquela época, tinha-se conhecimento, pelo menos tinha-se conhecimento dos autos. Jamais vista de autos eram negadas pelas auditorias militares. Era possível que o advogado saísse preso, junto com o seu cliente. Mas vista dos autos ele tinha. É o mínimo. É o mínimo e é o máximo do segredo, é o máximo do obscurantismo na distribuição da justiça penal, você não ter acesso. Aliás, eu tenho gratidão pela imprensa, porque muitas e muitas vezes eu tomo conhecimento de que meu cliente foi condenado, de que ele foi denunciado pela imprensa. Porque ela me telefona e pergunta, doutor, mas como? Outro dia, ontem, há 5 minutos, o estagiário, o advogado esteve no cartório e não lhe deram vista dos autos. Ou, pior ainda, tomo conhecimento de um decreto de prisão quando a família do preso, meu cliente, telefona para dizer que ele está sendo preso. E eu não sabia sequer da decisão judicial que o determinara a sua prisão. Isso é obscurantismo puro. E que o receio que este obscurantismo passe para a imprensa, isso já parece que apresenta alguns sinais aos quais o Eugênio se referiu, isto é um passo pequeno. É daí a necessidade absoluta da comunhão entre imprensa e direito e defesa. Eu queria fazer algumas observações que dizem respeito ao crime, que dizem respeito à imprensa, que dizem respeito à advocacia e à sociedade. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o crime não é uma entidade que está longe da sociedade. O crime não é um ente que está lá. O crime não é deles, o crime é nosso também. Vale dizer, qualquer um de nós poderá se ver acusado pela prática de um crime. Acusado falsamente, acusado enganosamente ou acusado porque se praticou o crime. Ninguém em sã consciência poderá dizer que jamais praticará um crime. Pelo menos crimes de algumas naturezas. Alguns crimes eu sei que não praticarei, outros eu não sei. Eu não sei se eu não praticarei jamais um homicídio, uma agressão, uma lesão corporal. Então é preciso, em primeiro lugar, que se entenda isto. O crime é nosso. E mais, a sociedade, em certos aspectos, é geradora. Ela constitui um fator gerador de crime. Ela, quando abandonou a criança e agora ela quer colocar o menor na cadeia, ela está, na verdade, tentando encobrir algo que foi feito por ela. Tivesse a criança abandonada debaixo da ponte, sem nos amolar, nós não estaríamos preocupados com essa criança. Mas ela continuaria abandonada do mesmo jeito. No crime do colarinho branco, o tecido ético está sendo esgarçado por culpa da sociedade, por culpa nossa. Porque nós não estamos blindando a ética dentro da sociedade. Nós estamos exigindo a ética do jornalista, nós exigimos a ética do advogado, mas nós, sociedade como um todo, estamos, de uma certa maneira, ou somos, de uma certa maneira, complacentes com esse esgarçamento do tecido ético praticado pelas elites, especialmente pela elite política. Então, a sociedade tem o crime gerado no seu ventre e a sociedade é responsável, muitas vezes, pelo próprio crime. Ela constitui fator criminógeno. E a sociedade atende, a sociedade encampa um discurso tradicional sobre o crime que existe no Brasil.
O Brasil entendia, hoje muda-se um pouco este discurso, tentando se punir corruptos, combater a corrupção, mas o Brasil sempre entendeu que o crime era deles. E o crime deles só afetava o nosso patrimônio e a nossa incolumidade física. Outro tipo de delito, em relação a outro tipo de delito, nós éramos absolutamente complacentes. Por outro lado, estudar, examinar as causas do crime para evitar o seu cometimento jamais foi a nossa preocupação. Hoje clama-se por polícias na rua, pena de morte, aplaude-se veladamente esquadrões de extermínio, penas mais rigorosas, criminalização, mas não se discute as causas do crime. E aí eu ponho a imprensa. Aí eu acho que a imprensa tem um papel fundamental e ela não cumpre esse papel com a devida vênia. A imprensa não discute o crime. Ela não tira lições do crime. O crime é tragédia humana, o crime não é espetáculo. E aqui eu me refiro à mídia televisada. O crime não é espetáculo. O crime não é teatro, o crime não é drama. O crime é tragédia humana. Dramatizar o crime, teatralizar o crime para efeitos de ibope e de faturamento, que é o que a televisão faz, é crime. É um crime de lesa sociedade, é um crime de lesa paz social, é crime de lesa harmonia social. Colocar a mídia a serviço do crime, ou melhor, a serviço da